Valério Pimenta aqui da Academia da Maestria. Vou explicar para você aqui nesse vídeo. É importante você conhecer todo o conceito aí sobre o líder diamante. Então essa aqui é a aula 00. E talvez esse vídeo seja um pouquinho longo. Se você não conseguir assistir tudo, não tem problema. Vai ser para aquele que quiser assistir, quiser entender. E talvez você esteja aí no meio do curso e eu vou indicar que você venha e assista essa aula para entender os fundamentos do líder diamante, como que surgiu. E é importante, né, essa introdução aqui. Antes da aula 1, é importante essa aula 0, até porque teve uma mudança muito grande no líder diamante ao longo do tempo. E é interessante você conhecer, você saber, já que você está aí no caminho aí para ser um líder diamante, né? O líder diamante surgiu de uma ideia a partir de um conhecimento que eu tive da parte de desenvolvimento pessoal no ano de 2010. Então foi a primeira vez que eu tive contato aí com um conteúdo que para mim era um conteúdo fundamental para todo mundo que deseja aí, ser mais feliz, ser uma pessoa mais completa, se sentir melhor, uma pessoa que está no caminho realmente de ser aquilo que nasceu para ser. Então esse conteúdo foi através de um curso onde meu irmão fez o convite para participar, ele ia participar e nós fomos juntos. E o insight que a gente teve ali naquela época foi de que muitas pessoas tinham que ter aquele conteúdo, porém muitas não teriam acesso, principalmente a questão de investimento. Então, investimento no curso, naquele momento até da minha vida, da nossa vida, até acabou sendo um pouco alto. E é um conteúdo que nem todo mundo teria acesso realmente, né? Porque só um grupo ali seleto de pessoas. Esse foi o primeiro insight, né? Poxa, mais gente tem que conhecer esse conteúdo. O segundo foi que por que depois de certa idade só a gente tem que ter acesso a alguns conteúdos, né? Por que a gente tem que ter diversas situações adversas na vida para depois a gente aprender algumas ferramentas que já estão disponíveis? Então a ideia era ensinar os jovens, né, a conhecerem esse conteúdo do líder diamante. Então o líder diamante não nasceu para quem está aí na média de idade de 30, 35, 40, 45 anos. Ele nasceu com o objetivo de pegar pessoas abaixo de 20 anos. Porém, né, logo no início, né, da tentativa de ensinar isso daí para os jovens, foi bem interessante porque os pais desses jovens, eles estavam precisando ser ensinados. Então, na verdade, não tinha como um jovem investir nele se nem os pais deles tinham acesso a esse conteúdo. Então, voltou-se a ideia de trabalhar realmente com uma faixa etária de pessoas um pouco mais maduras aí, sem, é claro, né, deixar de lado os mais jovens aí, através do um curso na época chamado Líder Futuro, né? Mas esbarrou-se nessa situação de que os mais maduros aí realmente eram eles que precisavam conhecer para que depois investissem também nos seus filhos, né? E um terceiro aspecto foi que aquele curso, aquela imersão que eu fiz, onde eu conheci esse conteúdo, para mim ele era muito raso, ele era muito bom com relação às atividades feitas, mas ele era muito raso com relação a conteúdo. E o conteúdo era muito extenso, conteúdo, né, que foi aplicado, né, o embasamento era muito extenso para ser aplicado apenas em algumas atividades ali que foram feitas. Então, a partir daí, a partir de 2010, eu comecei a estruturar um curso que fosse difundir esse conhecimento, né? Não seria de um autor específico, não seria só de uma teoria, mas seria abrangendo aí diversos conteúdos, diversas teorias sobre a parte de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e tudo mais. Então, foi esse o início ali, né? Foi daí que surgiu realmente a ideia do líder diamante. Num primeiro momento, estruturei um curso de 120 horas. Então, o líder diamante, na primeira estrutura dele que eu fiz, foi um curso de 120 horas presencial. E esse curso não aconteceu, porque para algumas pessoas que eu compartilhava como que seria o modelo do curso, 120 horas seria muita coisa e poucas pessoas estariam dispostas
a passar esse tempo aprendendo algo que, inclusive no início, ela nem saberia do que se tratava. Então, diminuí o conteúdo pela metade, na verdade nem o conteúdo, mas eu condensei as aulas em 30 aulas de 2 horas. Então a ideia realmente foi fazer um curso semanal de 2 horas, onde a pessoa pudesse absorver o conteúdo durante a aula, conteúdo teórico mesmo, e ela tivesse alguma atividade prática para realizar ao longo de uma semana. Então, o que a gente vê muito por aí é uma imersão de um fim de semana, ou 3, 4, 5 dias muitas vezes, e depois a pessoa sai com uma carga muito grande de informação para ela aplicar tudo de uma vez. Primeiro, que ela não consegue absorver tudo no fim de semana, e segundo, que a aplicação acaba se tornando muito mais difícil quando você tem muito conteúdo para aplicar tudo de uma vez, e as pessoas normalmente saem perdidas dessas imersões. Então, o que eu fiz foi realmente estruturar 30 aulas de 2 horas. Então aí se formou a primeira turma do Líder Diamante, e foram 30 aulas de 2 horas, a segunda turma, a terceira turma, a quarta turma, a quinta turma, até a sexta turma foram aulas de 2 horas em 30, vamos chamar de 30 aulas mesmo, né? Então esse era o objetivo. Depois condensei um pouco mais, por uma questão realmente de dificuldade de aceitação do tempo, né? Então condensei um pouco mais para 48 horas, não houve perda de conteúdo, mas eu condensei um pouco mais, um pouco menos de algumas atividades em sala, para passar o conteúdo realmente em 48 horas, que foi o último formato aplicado do Líder Diamante. A ideia de compartilhar agora o Líder Diamante para você através desse canal é que você tenha acesso a todo esse conteúdo, tenha acesso a tudo aquilo que é o Líder Diamante, principalmente para que eu não perca aquilo que me fez há 15 anos atrás estruturar esse curso. Então, presencialmente já tem algum tempo que eu não compartilho esse conteúdo, não abro turma, e eu vejo que aí existe uma tendência realmente deste presencial talvez não acontecer mais. E para que eu não perca realmente toda a linha, né, estruturada que eu fiz ao longo do tempo do Líder Diamante, então eu decidi compartilhar esse curso aí gravado. Então ele vai ficar disponível, só que também vai ficar disponível todo o conteúdo num espaço onde você pode adquirir o curso todo, com os conteúdos, com as apresentações, e também junto com as atividades. Então toda aula tem toda a parte da apresentação do curso, e tem as atividades que você faz durante, né, a aula, durante o curso, e também as atividades para fazer ao longo aí dos próximos dias, dos dias seguintes depois que você assistir. E por que é importante você aplicar, né, fazer a aplicação? Porque é onde você realmente vai colocar ali em prática aquele conteúdo aprendido. As atividades são muito simples, não tem atividade nenhuma que seja impossível de ser feita, ou que tenha algum tipo de dificuldade, ou requer algum tipo de investimento, mas o que foi visto ao longo do Líder Diamante é que muitas pessoas realmente tiveram suas vidas mudadas, transformadas de uma forma assim espetacular. Para finalizar o curso, todos tinham que fazer uma apresentação como se fosse um resumo de uma das aulas, onde a pessoa indicava ali o que realmente impactou aquela aula e qual o motivo dela ter escolhido aquela aula como a aula mais importante do curso. E o que foi interessante é que muitos não conseguiam selecionar uma aula só, colocavam mais de uma, ou alguns faziam um resumo de cada aula, mostrando aquilo que tinha impactado na vida delas, né? aquelas aulas, aqueles conteúdos. Então o resultado ele com certeza foi extremamente positivo, não teve ninguém que saiu do Líder Diamante como entrou, e esse realmente foi o objetivo. Então aquilo que você vai ter aí de conteúdo vai ser um conteúdo muito denso, um conteúdo desafiador, porém um conteúdo de fácil aplicação. Não tem nada que você tenha alguma trava e alguma dificuldade que você não possa aplicar na sua vida, para que você vá atrás realmente da vida que você deseja, ou que você tenha uma paz interior maior por estar fazendo aquilo que
está muito próximo da sua missão, que você aprenda alguns conteúdos que são importantes e que muitas vezes não estão condensados. Hoje a gente tem, né, acesso a muita informação, diferente até um pouco lá de quando começou o Líder Diamante, era um pouco diferente, mas mesmo que a gente tenha muita informação, ela condensada, empacotada como está o Líder Diamante, eu confesso que não vi em lugar nenhum ainda, e é isso que você vai ter à disposição. Então, peço que você aí acompanhe todas as aulas, né, todo o conteúdo, comente, é importante você comentar, fazer comentários, né, pode ser comentários positivos ou alguma crítica no sentido de, né, do porquê, né, você está fazendo aquela crítica, é interessante para entender também, porque jamais sou dono de toda a verdade, né? Então o objetivo é compartilhar baseado naquilo que estudei e vivi durante muitos anos, né? Tanto carreira profissional, na parte pessoal, com família, com atividade esportiva que eu faço, que eu gosto muito de relacionar também. Então você vai ver que tem muito conteúdo a ver com a questão prática da sua vida, e você compartilhar também é extremamente importante para a gente ter essa troca de ideias, de informações aí. Fico à disposição, né, caso você queira entrar em contato comigo aí para, né, ter algum tipo de mentoria individual, ter algum tipo de processo individual para que você possa aí estar vivendo a vida que você merece viver. Estamos aqui realmente para viver uma vida que a gente merece, independente daquilo que já tenha acontecido na sua vida. Tenho certeza que Deus colocou a gente aqui com um propósito e a gente tem que viver esse propósito. Aquilo que estou fazendo aqui é viver esse propósito. Ok? Então, fica aqui a aula 0 do Líder Diamante. Espero que você tenha entendido aí, né, o porquê do curso, de onde surgiu e o que você vai ter daqui para frente nesse curso, que eu tenho certeza que vai mudar a sua história. Acompanhe aí as próximas aulas, né, acompanhe aí todo o conteúdo e estamos juntos aí nessa caminhada aí. Um abraço, até breve, até mais.